Olá, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Isabel Cristina, eu sou uma das instrutoras autorizadas para ministrar o curso PECS aqui no Brasil. A outra instrutora e também consultora é Soraya Vieira, e foi ela quem trouxe, então, a Pirâmide Consultoria Educacional aqui para o Brasil. O PECS, ele foi criado lá nos Estados Unidos pelo Dr. Andy Bond, que é psicólogo, e também pela Lori Frost, que ela é fonoaudióloga. Então, eu organizei esse momento hoje, essa conversa, para a gente falar qual que seria a relação do PECS com o autismo. Então, para isso, eu vou conversar com vocês hoje sobre alguns mitos que já está baseado em evidências, então, evidências científicas baseadas em pesquisas, que já derrubaram vários mitos referente à comunicação alternativa, no caso o PECS também. Vou falar com vocês quem que pode se beneficiar da aplicação do PECS, quando que pode ser iniciado, né, a implementação do PECS com os estudantes. Vou falar com vocês também hoje um pouco sobre a nossa pirâmide. A pirâmide é aquilo que norteia o nosso trabalho com os nossos estudantes. Vou falar com vocês sobre as fases do PECS, as 6 fases do PECS, de forma bastante simplificada, e também eu vou trazer algumas dicas para vocês de aplicação de atividade já de Páscoa, pessoal. Então, se a gente tiver pais aí, se a gente já tiver outras pessoas que utilizam o PECS com os estudantes, então fiquem ligados que eu vou trazer 2 sugestões de atividades para a gente fazer em Páscoa, por webconferência, já que a gente está, né, nesse momento de isolamento social. Então, pessoal, para a gente começar, como eu comentei com vocês, o PECS, a sigla PECS vem do Picture Exchange Communication System, que é um sistema de comunicação por troca de figuras. Ele foi criado em 1985, nos Estados Unidos, na cidade de Delaware, pelo Dr. Andy Bond, então, novamente, né, que ele é psicólogo, e pela Lori Frost, que ela é mestre em fonoaudiologia. E esse método foi criado a partir de uma necessidade de um estudante autista. E o que começou a ser observado foi que esse estudante se beneficiou desse método e depois foi começando a aplicar com outras também dificuldades, com outras deficiências, outras síndromes. E também observaram que se beneficiaram. Muito bem, vamos falar então quem que é candidato à utilização do PECS? Quem que se beneficiaria, né, do uso do PECS? A gente fala que todas aquelas pessoas que tenham dificuldades com uma comunicação funcional se beneficiaria. Para ficar mais claro o que seria essa comunicação funcional, eu vou falar para vocês o que seria isso, o que é considerado dentro do PECS uma comunicação funcional. A comunicação funcional, entendida pelo Dr. Andy Bond e pela Lori Frost, vem também do que o Skinner traz para a gente no livro do comportamento verbal. Para eles, então, essa comunicação funcional, ela precisa envolver 2 pessoas, pelo menos. Então, o estudante ele precisa direcionar essa comunicação para uma outra pessoa, e essa pessoa vai garantir o acesso, vai mediar o acesso do reforçador. Então, lembrando, né, comunicação funcional para existir, precisa ter pelo menos 2 pessoas, e essa pessoa para quem o estudante direciona, né, essa comunicação, vai garantir, vai mediar o acesso ao item reforçador. Muito bem. Então, já sabemos quem se beneficiaria. E a partir de quando, Isabel, que a gente pode começar, então, essa implementação do PECS? Não tem uma idade para se começar uma implementação de PECS. Pode começar com 2 anos? Pode, pessoal. Baseado no que a gente começa essa implementação do PECS? A gente vai iniciar a implementação do PECS principalmente já em casos quando a gente tem um diagnóstico que a gente chama de distúrbio de linguagem.
O que seria um diagnóstico de distúrbio de linguagem? O distúrbio de linguagem é quando a gente tem vários aspectos de linguagem. Se, por exemplo, o meu estudante, em determinado aspecto de linguagem, ele rende para 4 anos, porém, em outro aspecto de linguagem, ele rende para 2, o que a gente começa a observar é que ele não rende em todos os aspectos de linguagem numa mesma idade. Então, isso a gente vai chamar como distúrbio de linguagem, que é diferente de um atraso de linguagem. O atraso seria o quê? Todos os aspectos de linguagem, eles rendem com numa mesma idade. A gente fala que com estimulação correta, só direcionando com estimulação, essa pessoa que tem atraso, ela segue adiante. Porém, uma pessoa com distúrbio de linguagem vai precisar de mais tempo de estimulação. E por isso que se beneficiaria, então, do uso do PECS. Muito bem. Falamos, então, quem e quando que se beneficia, né, da implementação do PECS. E falei para vocês que também queria falar um pouco sobre os mitos, né, que perpassam, né, por meio de implementação do PECS. Com relação aos mitos, o que a gente observa? Ainda tem algumas pessoas que podem acreditar que se o meu filho ou se meu estudante ele começar a fazer troca de figuras, ele não vai querer falar. O que a pesquisa fala com a gente? A pesquisa fala que se o estudante ele apresenta habilidade de fala, o nosso estudante ele vai falar. Porém, a gente não garante, e não é o nosso objetivo, durante a implementação do PECS, a fala. O nosso objetivo, quando a gente vai implementar o PECS, é uma comunicação funcional. Ou seja, o nosso estudante ele vai conseguir falar suas necessidades, expor suas necessidades e seus desejos. A primeira função que a gente vai trabalhar de comunicação seria o quê? O pedido. E por que será que a gente trabalha o pedido? A gente vai focar no pedido, inicialmente, porque se eu peço bola, eu ganho bola. Então, se o meu estudante troca comigo a figura, por exemplo, do carrinho, o que ele vai ter que ganhar? Carrinho. Ok? Por isso que a gente, primeiramente, começa a ensinar funcional por meio que a gente fala que vai garantir o quê? Um reforço tangível, um reforço direto. Então, ele vai ganhar aquilo que ele pediu. A outra forma que a gente pode se comunicar é por meio de comentário. O que acontece quando a gente faz um comentário? Então, por exemplo, daqui de onde eu estou falando de Blumenau, Santa Catarina, hoje está um clima muito gostoso, estava um vento delicioso. E quando eu falo isso para vocês, talvez alguns vão comentar, ai, que delícia, queria estar vendo esse vento também. Mas ninguém vai garantir, ninguém vai me trazer mais vento aqui para mim, porque um comentário vai gerar o quê? Um outro comentário em cima. E a gente fala que, principalmente para os nossos estudantes que estão dentro do espectro autista, muitas vezes um comentário, em cima de um comentário que ele faça, possa não ser tão motivador quanto ter acesso a um objeto que ele queira. Por isso que a gente fala, né, eu quando falar das fases para vocês, vai ficar um pouco mais claro, que o comentário é a última habilidade que a gente vai ensinar. Porque enquanto a gente ainda está lidando com um reforçador concreto, fica muito mais motivador para o meu estudante. Muito bem. Falei com vocês agora também que eu gostaria de falar um pouco sobre a pirâmide. Do porquê que é importante falar sobre a pirâmide. A pirâmide, né, para quem não tem conhecimento, ainda quem não participou de nenhum curso do PECS, a pirâmide é aquilo que norteia o nosso trabalho durante a implementação do PECS. Ela guia o nosso trabalho. Em que sentido? A pirâmide ela vai dizer o que a gente vai ensinar e como a gente vai ensinar isso em cada lição do PECS. Então, para vocês terem uma noção, a base de uma pirâmide
ela tem 4 partes, ela tem 4 arestas. Essas 4 arestas, elas falam com a gente o quê? Elas falam com a gente o porquê desse comportamento ele está acontecendo e fala o que a gente precisa ensinar para os nossos estudantes. Muito bem. Então, o que a gente precisa ensinar para os nossos estudantes? A gente quer ensinar o que a gente fala de atividades funcionais, objetivos funcionais. E para a gente poder ensinar objetivos funcionais, a gente precisa pensar na seguinte situação. Eu ensino um objetivo funcional, uma atividade funcional, quando? Quando eu me preocupo com essa independência do meu estudante. Então, vamos pensar. Se o meu estudante ele não sabe abotoar a camisa, alguém vai ter que fazer isso para ele quando ele sair na rua? Sim, porque na nossa sociedade a gente sai com a camisa abotoada, ok? Então a gente vai precisar ensinar essas habilidades para os nossos estudantes que sejam relevantes para a independência dele. E onde é que a gente vai ensinar isso para ele? A gente vai ensinar, primeiro, em ambientes onde ele está inserido. Então, se o meu estudante ele está inserido no ambiente de ecoterapia, se meu estudante está inserido no ambiente de piscina, a gente também tem que levar essas lições do PECS para esses ambientes. A gente vai falar depois de generalização e também de locais. O que mais a gente pensa? A gente pensa em materiais que sejam funcionais. Durante o curso, a gente fala, o doutor Andy Ponte tem uma brincadeira com relação a um cubo, que talvez muitos conheçam, que é um cubo onde tem algumas atividades para fazer, por exemplo, fechar zíper, abotoar, dar laço nesse cubo. E há uma crítica com relação a esse material no sentido de a doutora Andy Bond brinca com a gente, falando que só seria útil ensinar por meio desse material se existisse um cubo nu, pelado, que andasse na rua. Por quê? Onde é que eu quero ensinar o meu estudante a fazer atividade? Nele. Com o quê? Com os pertences dele. Então, se a gente quer ensinar a dar laço nos sapatos, a gente vai ensinar isso, a gente quer ensinar já no tênis nosso estudante. Por quê? Porque há diferentes grossuras de cadarço, há diferentes texturas. Então, a gente precisa também pensar em materiais que sejam relevantes para o meu estudante. Então, isso referente aos objetivos, atividades funcionais. Já falei um pouco de reforçador. Reforçador aparece na nossa base da pirâmide. E ele tem um destaque bastante grande, porque a gente fala que, utilizando um reforçador, eu quero utilizar um reforçador para quê? Para reforçar um comportamento novo que é interessante. Então, utilizando isso, eu vou motivar para que meu aluno faça novamente esse comportamento. Ok? Então, a gente vai trabalhar justamente com isso, com o pedido desde o começo, para ele logo ter o acesso ao reforçador. A gente fala também que, então, já foram 2 elementos da base da pirâmide. A gente também tem a comunicação funcional. Eu já falei com vocês sobre a comunicação funcional. Agora, o que eu quero trazer para vocês é a seguinte questão. Estamos falando de autismo e o que a gente observa? Um dos traços do autismo são os comportamentos estereotipados. Nos autistas verbais, pode aparecer as estereotipias de fala, que seriam o quê? As ecolalias, imediatas, tardias. Aconteceu com o estudante da pirâmide o seguinte: ele se comunicava da seguinte forma: eu quero pão com manteiga no café da manhã. Se a gente olhasse na perspectiva do ambiente, do local, o que a gente observaria? Estava funcional, porque pedir pão com manteiga no ambiente de café da manhã é correto. Porém, o que a gente começou a observar? O que foi observado? Em algumas situações, esse estudante ingeria, né, comia esse pão com manteiga e algumas vezes ele recusava. Ele não aceitava esse pão com manteiga.
Diante disso, o que a gente pode dizer? Quando esse estudante ele comia esse pão com manteiga, a gente pode afirmar que o quê? Que estava funcional. Ele estava expressando os desejos e as vontades dele de forma correta. Porém, quando ele fazia a aversão, né, ele recusava aquilo que ele havia pedido, não estava utilizando para expressar os seus desejos, suas necessidades, porque não era aquilo que ele queria. Então, a gente também tem que considerar que as estratégias de fala, tardias, imediatas, elas podem ser utilizadas de forma funcional, porém não. Qual que é o nosso objetivo do PECS? Trabalhar justamente isso, a comunicação funcional. Perfeito. Já falei de 3 elementos da nossa base da pirâmide. A gente fala que se a gente tem esses 3 elementos bem interligados, a gente pode parar para pensar agora em comportamentos contextualmente inadequados. Muito bem. O que seria isso? Vamos pensar numa situação onde o meu estudante, ele bate na cabeça para pedir biscoito. Como é que eu sei que ele bate na cabeça para pedir biscoito? Aconteceu de ele chegar na minha sala, ele sentou e começou a bater. Aparentemente, nada tenha motivado ele a fazer isso. O que acontece? Chama a família e pergunta, olha, ele chegou aqui, entrou na sala e começou a bater na cabeça. E a família fala, ele faz isso quando ele quer o quê? Quer biscoito. Eu não vou entrar em detalhes de reforço de comportamento nesse momento, pessoal. O que eu quero entrar em discussão com vocês é o seguinte. Nesse momento, a função de comunicação do estudante é o quê? Ele está pedindo. Ele está pedindo de uma forma que a gente quer que o nosso estudante peça? Não. Eu não quero que meu estudante se agrida ou agrida ao outro para pedir algo. Eu quero que ele peça de uma forma o quê? Mais adequada, falando, trocando figura. Então, o que eu posso ensinar nesse meio? Troca de figura, se for para o PECS, por exemplo. O que a gente observa? Se isso aqui tiver a função de comunicação de pedido, quando eu ensino a troca da figura, esse comportamento tende a diminuir. Se tiver essa mesma função. Tem uma outra situação, que é aquela situação que acontece muito, principalmente em escola, que a gente observa. Que situação é essa? É aquela situação onde o estudante está na aula de ciências ou em qualquer outra aula e ele pede para sair mais de 10 vezes. E ele sai com a professora de apoio, a AT, ou ele sai com a professora. E o que observam? Que ele não faz xixi, que ele não vai ao banheiro para usar o banheiro de fato. E a gente sabe que ele não tem nenhum problema de bexiga, nenhum problema que necessitaria ele ir ao banheiro. O que esse meu estudante está querendo sinalizar para mim? Ele está querendo sinalizar que ele precisa de um intervalo? À medida que eu ensino para ele intervalo, a tendência desse comportamento ir diminuindo. Uma outra forma do meu estudante se comportar é a situação dele de fazer o seguinte. Esse aqui, pessoal, então, seria o que vocês conhecem como rotina, ok? Que pode também ser um programa visual, a gente chama no PECS como programa visual. Então, nesse programa visual, por exemplo, a primeira atividade é a brinquedoteca, a segunda é a atividade em grupo e depois será aula de ciências. Então, o meu estudante está aqui, ó, pessoal. Ele fez a brinquedoteca, colocou no acabou, ele foi para a atividade em grupo, executou a atividade em grupo, colocou no acabou. Porém, já foi sinalizado para ele que isso aqui não teria. E o que acontece? O meu estudante, quando ele observa que vai ser mudado, ele começa aqueles comportamentos disruptivos, aqueles comportamentos inadequados,
que seja se jogar no chão, começar a agressão nele ou nos outros, então autoagressão e heteroagressão. Por quê? Porque houve uma quebra na rotina. O que isso sinaliza para nós? Nós precisamos ensinar o nosso estudante a quebrar um elemento surpresa nessa rotina. Então, a gente pode ensinar tanto o elemento surpresa quanto essa quebra da rotina. A gente precisa ensinar isso para o nosso estudante, porque, porventura, nós também mudamos a nossa rotina a depender de situações do nosso dia a dia. Muito bem. Então, falamos da nossa base da pirâmide, que é o que a gente vai ensinar e o porquê desse comportamento está acontecendo. Se a gente tem uma base bem sólida, a gente começa a pensar no topo dessa pirâmide. Para ir para o topo dessa pirâmide, vai ser a forma, o como que a gente vai ensinar o PECS, essas lições do PECS. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Falei para vocês de generalização. A gente vai querer generalização desde o começo. Falei que a gente queria com generalização de materiais, de objetos. Então, eu quero não só num tênis. Se o meu estudante tem vários tênis, eu quero que ele seja capaz de fazer o laço em todos os tênis. Se ele vai abotoar a camiseta, eu quero que ele consiga todos que ele tenha. Porque pode ser que o botão seja maior, um seja quadrado, o outro botão pode ser redondo. Só que quando a gente fala também em generalização, eu quero pensar em outros ambientes, em outras situações que envolvem o PECS. Que situações são essas, Isabel? Eu quero pensar no seguinte, no parceiro de comunicação. Parceiro de comunicação é quem recebe a figura. O que seria isso? Para o meu estudante, por exemplo, passar de fase 1 para 2, ele só vai estar apto quando ele trocar com mais de um parceiro de comunicação. Então, a generalização, como a gente fala, já é desde o começo. Porém, a gente também precisa de generalização do quê? De mais reforçadores. O que seria isso? Ele vai ter que pedir, por exemplo, push. Ele vai ter que pedir carrinho. Ele vai ter que pedir, por exemplo, ovo. Lembrando que esse primeiro momento, a fase 1 do PECS, a gente pede aquilo que é reforçador, né? O estudante pede aquilo que é reforçador para ele, ok? Ele pelo menos tem que trocar de 3 a 5 figuras para poder ir para a fase 2. Então, a gente também pensa em generalização de quê? De estímulos, de reforçadores. E a gente vai pensar em diferentes locais. Onde é que ele vai pedir ovo? Para a gente poder pensar sobre isso, a gente tem que pensar em que situação que a gente pede ovo. Onde é que a gente vai que a gente pede ovo? Ou onde é que a gente vai que a gente come ovo? Ok? Vamos pensar, no café da manhã, há quem coma ovo. No almoço, então, por exemplo, vai ser num self-service, porém, acabou o ovo, estava indicando que tinha, né? Mas ali, no prato, ali onde fica dispostos os ovos, acabaram, ele vai ter que pedir um ovo, né? Para a pessoa que traz. Então, em diferentes situações, ele vai pedir o ovo. Ok? Muito bem. O que mais a gente vai falar, então, do topo da pirâmide? A gente vai ter, no PECS, lições efetivas. O que seriam isso? Em cada lição de PECS, então, nas fases do PECS, a gente vai poder ter 2 tipos de lição. O primeiro tipo de lição é isso aqui, ó. O que é isso? Né? Isso aqui estaria representando um chocolate. O que é isso? Uma boneca. Quando eu pergunto isso para vocês, eu fiz uma lição que a gente chama discreta. Por que é discreta? Porque é uma lição curta, ela é rápida. O que seria isso? Uma nomeação. Poderia ser uma categorização? O que seria uma categorização? Chocolate, carne e ovo são tipos de alimento. Saia, vestido e blusa são tipos de vestuário. Isso também é uma lição discreta, porque ela é rápida, ela é distinta. O outro tipo de lição, qual que é? É aquele, por exemplo, do nó da gravata. É o do laço do sapato. Como que seria, então? Para eu poder dar um laço no meu sapato, o que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro pegar os 2 cadarços,
preciso passar um por baixo do outro. Eu tenho o quê que a gente fala? Uma sequência. Se tem etapas que precisam ser seguidas, a gente fala que é um tipo de lição sequencial. Ok, mas por que a gente fala sobre isso? Esses tipos de lições? A gente fala desses tipos de lições porque a gente vai ter estratégias de ensino para cada uma delas. A gente vai ter uma forma de ensinar cada uma delas. Porque por mais que a gente tenha uma estratégia para evitar o erro, a gente também precisa reconhecer que o erro ele pode acontecer. Acontecendo esse erro, a gente precisa ter uma ideia de como é que a gente vai poder minimizar e ensinar o que ele está cometendo de erro. Como é que a gente vai ensinar essa lição para o meu estudante? Então, cada lição do PECS, ela tem uma forma de ser ensinada. Então, por isso que a gente discute toda essa pirâmide. E essa pirâmide, para eu saber que ela está funcionando, o que me guia essa pirâmide, então, tanto a base quanto o topo, para eu saber se ela está funcionando, a gente faz o quê? Coleta de dados e análise desses dados. Por quê? Eu preciso saber como é que meu estudante começou a lição do dia e como é que ele terminou. Por quê? Porque a gente garante que não vai ter perda de tempo. O que seria isso, Isabel? Se eu estou trabalhando com o meu estudante e começo dando ajuda física, que a gente fala, para pegar, para levar, para entregar a figura, e eu não falo para o meu colega, ó, o leva e o entrega, ele já está fazendo sozinho, ele não está precisando de ajuda física. O que pode acontecer? O meu colega, ele vai ficar dando ajuda física para tudo. A gente está perdendo tempo, porque ele já estava independente no leva e no entrega. E a gente quer justamente o quê? Otimizar esse tempo. Então, a coleta de dados, ela vai servir para direcionar também o que o próximo que pegar esse estudante tem para fazer com esse estudante. E a gente sempre fala o seguinte, se não está funcionando a lição do PEC, se meu estudante não está evoluindo, retorne para a pirâmide. Porque alguma coisa, algum elemento da pirâmide é que está faltando, que não está adequado. Trabalhando a pirâmide, a gente consegue trabalhar o PECS. É isso que direciona. Nos Estados Unidos, que é onde foi criado, então, o método, é conhecida a pirâmide como aba funcional. Ok, pessoal? Então, nos Estados Unidos, a gente chama de aba funcional. Falei já, então, de mitos. Quem? Quando? Que pode começar. Falei da pirâmide. Próximo assunto que eu quero falar com vocês, pessoal, são as fases do PECS. Quais são elas, Isabel? A gente tem 6 fases no PECS. A primeira fase do PECS é aquela fase que eu falei para vocês, que a gente já trabalha desde o começo, que é o pedido. É o primeiro aspecto de linguagem que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque vai lidar com reforçador tangível, direto. Então, se ele pede chocolate, ele ganha chocolate. E por que ele vai ganhar chocolate? Porque na fase 1, pessoal, só vai estar disponível a figura, eu vou dizer para o meu estudante, baseado no interesse dele, o que está disponível naquele momento. Então, por exemplo, eu sei que meu estudante gosta do carrinho e ele gosta da bola. Como é que eu sei isso, pessoal? Porque eu observei que ele, geralmente, quando ele pode pegar os objetos, os brinquedos dele, ele vai em direção a esses 2 objetos. Ok, nesse momento eu posso trabalhar com os 2. Está previsto, nesse momento, trabalhar com isso. O que eu posso fazer? Ofereço, vejo qual que ele pega primeiro. Ah, ele foi para o carrinho. Perfeito. O que vai estar disponível para ele? A figura do carrinho e o carrinho vai estar comigo. Para quê? Para que ele queira pedir o carrinho. Então, a gente vai trabalhar esse pedido desde o começo. O porquê que a gente começa, então, também? O que a gente quer ensinar na fase 1, né? O como comunicar. O grande diferencial do PECS é que ele é o único método que ele trabalha a iniciação do estudante. Então, vamos lá, a gente está em comemoração ao Dia da Consciência Mundial do Autismo. Vamos falar um pouco, então, dos autistas, né? O que a gente observa dentro, né, nos estudantes que estão dentro do espectro autista? Uma grande parte deles vai ter dificuldade na iniciação. O que é isso, pessoal?
Então, vamos pensar aqui, ó. Essa é minha estudante e ela gosta disso aqui. Porque eu sempre observo ela brincando com isso aqui, ok? Se a minha estudante, ela não é verbal, ou seja, ela não fala, mas ela faz isso aqui, ó. Ela vai com a mão dela em direção à bola. Quem iniciou foi a minha estudante. Se ela falar e falar dá, ela iniciou. Se ela iniciar e falar bola, quem iniciou foi ela. Porém, se eu direciono a bola em direção à minha estudante, ou se eu falo bola, ou você quer, quem está iniciando sou eu. Essa aqui é a grande dificuldade dos estudantes que principalmente estão dentro do espectro autista. Um grande público dos estudantes dentro do espectro autista apresenta essa dificuldade de iniciação. E a gente vai ensinar essa iniciação desde o começo. Por quê? Porque se eu tenho algo que meu estudante quer, que ele gosta, provável que ele vai fazer o quê? Vai querer o quê? Pegar. E é nesse momento que eu vou ensinar o quê? A primeira lição do PEX. Então, no momento que ele vai para cá, para o objeto, eu quero ensinar o quê? Vai em direção à figura da bola. Só que como é que eu vou ensinar isso? Eu vou precisar do que a gente chama de um estimulador físico. Por quê? Porque eu que tenho objeto, eu preciso ter uma mão livre para receber a figura, lembrando, o sistema de comunicação por troca de figura, e outra eu vou estar segurando o objeto para quê? Para que ele não pegue, ok? Então eu vou precisar de uma outra pessoa. Então a gente fala que o PEX ele tem esse diferencial de ensinar a iniciação desde o começo. Muito bem. Essa seria a fase 1, como comunicar. E como é que a gente comunica? A gente vai ensinar a sequência do pega, leva e entrega. Pega a figura, leva em direção ao parceiro de comunicação, que é quem tem o objeto, e entrega a mensagem, a figura. E o parceiro de comunicação vai fazer o quê? Vai mediar, vai garantir o acesso ao reforçador, que foi aquilo que ele trocou na figura. Cush, que é essa bolinha, ok? Fase 2, pessoal. A fase 2 é a fase da distância e da persistência. Nessa fase, a gente ensina, então, tanto o meu estudante a andar com uma pasta de um lado para o outro. O meu objetivo é que meu estudante vá para os lugares e leve a pasta. É só na fase 2 que a pasta aparece. E eu quero ensinar ele a levar a pasta de um lado para o outro. Quero também ensinar meu estudante a ser persistente. E por que isso é preciso ser ensinado? Vamos pensar numa pessoa, numa criança de desenvolvimento típico. Se a mãe dela está no celular e ela quer atenção, o que a criança de desenvolvimento típico começa a fazer? Mãe, eu tô aqui. Começa a puxar a roupa da mãe, dá um jeito de a mãe prestar atenção nela. E o que muitas vezes acontece? Diante de algumas dificuldades, pessoas dentro do espectro autista já têm essa dificuldade de quê? De comunicação funcional. Então, diante de uma dificuldade na comunicação, pode fazer o quê? Desistir. E a gente vai justamente trabalhar o quê? Essa persistência. E é nessa fase 2 que a gente trabalha isso. Fase 3 é a fase que a gente ensina a discriminação de figuras. É nessa fase que começam a aparecer mais de uma figura na frente do meu estudante. É nessa fase que o meu estudante, ele também entende que o que uma figura significa. Porque até então, a gente fala que ele não precisava saber que a figura do ovo correspondia ao ovo. Por quê? Porque era só isso que ele tinha disponível. Eu tinha o que ele queria, que é o item reforçador, que é o que ele gosta, e a figura. Quando começa a aparecer mais figuras, o que começa a acontecer? Ele vai ter que começar a entender que, se ele quer isso, ele vai ter que trocar isso aqui comigo. Vai ter que trocar essa figura. É essa figura e não essa. Porque essa figura vai me levar ao quê? Vai me levar a isso aqui. Ok? Nessa fase, muita gente pergunta sobre a figura em branco. Pessoal, a figura em branco nem sempre ela é utilizada. Ela é uma estratégia alternativa para ser ensinada a discriminação se houver
dificuldade. Então, a gente só vai usar a figura em branco, lembrando que a gente tem outras estratégias. A estratégia da figura em branco é uma das. Para ser ensinado a discriminação de figuras. Ok? Então, a gente vai poder ter a figura em branco ou outras estratégias para ensinar se um estudante não evoluir em atividade de discriminação, se não passar, se não evoluir da fase, no caso que a gente vai falar em 3A. Porque vão ser tem duas etapas a fase 3. Ok? Fase 4. A fase 4, pessoal, a gente vai começar a construção da frase, a estrutura da sentença. Eu quero tananã. Então, até a fase 4, o meu estudante ainda está fazendo o quê? Pedido. Se é pedido, ele vai ganhar aquilo que ele pediu. Então, até a fase 4, até agora, é ele que está pedindo, é ele que está iniciando, pessoal. Eu quero tananã. E por que é importante ensinar eu quero alguma coisa? Porque o eu quero, se a gente ensina esse iniciador de sentença eu quero, a gente fala que a gente vai diminuir o quê? A ambiguidade da comunicação. Por que isso, Isabel? Muitas vezes, se eu tô com meu celular, eu vejo um celular, eu faço assim, ó, celular. Mas nem por isso, na minha cabeça, eu tô pedindo um celular. Eu posso estar querendo dizer o quê? Eu vejo o celular. Só que por alguma razão eu não consigo expressar eu vejo. Eu só falo celular ainda. Então, a gente vai garantir que a gente tira essa ambiguidade da comunicação. Okay? Por isso que é importante ensinar eu quero. Porque eu quero lida o quê? Com aquele reforçador. Muito bem. Meu estudante foi aprovado em fase 4. O que a gente faz daí? O que a gente tem que ensinar? Tem mais coisa para ser ensinada. A partir da fase 4, a gente segue 2 caminhos, pessoal. A gente vai ensinar concomitantemente, ou seja, a gente vai tanto ensinar atributos quanto vai ensinar a fase 5. Vamos lá. O que é atributo? Muitas vezes pode acontecer de a gente estar no Brasil e a gente chega numa padaria francesa e a gente não sabe falar francês. E os pães, todos lá têm nome francês. E a gente não tem nenhuma vitrina para onde apontar. E os nomes estão tudo lá escritos. E apontar o nome também não ajuda, porque o nome está longe. Como é que a gente pode dizer, como é que a gente vai pedir diante disso? Né? Ou até tem a figura do lado do pão. A gente começa a fazer assim, ó, aquele redondinho, para indicar que é o redondo. Aquele mais quadrado. Aquele que é assim, ó, que é de estrelinha. Aquele que é trançadinho. A gente vai começar a utilizar o quê? Adjetivos. A gente vai começar a dar qualidades para aquele objeto. E é assim que a gente vai começar a utilizar quando a gente não tem aquele repertório. Então, vamos pensar. É muito comum, por exemplo, vamos pensar em bala de goma. Quem é que gosta de bala de goma? Pode ser que as pessoas que gostam de bala de goma não gostem de todas as cores. Eu não gosto da verde, mas eu gosto da vermelha. O que acontece? Para mim, seria relevante eu aprender o vermelho? Sim, assim como seria relevante eu aprender o verde. Por quê? O vermelho eu quero pedir, o verde eu quero negar. Então, o atributo de cores na seleção de bala de goma é interessante ensinar para o meu estudante. Para ele é relevante essa situação. Pode ser que na mesma situação vermelho e verde possa ser relevante em que situação? Onde uma fruta está madura e onde a fruta está verde. Ok? Por isso a gente ensina atributos. Falei para vocês que quando a gente está ensinando atributos, a gente também ensina a fase 5. É só na fase 5 que a gente começa a iniciar para o nosso estudante. Como assim? É só na fase 5 que eu começo a perguntar o que você quer e meu estudante vai responder eu quero determinada coisa. E vamos observar. Se a pergunta é o que você quer, o que você deseja, tá afim do quê? Ele ainda vai responder o quê? Eu quero tal coisa. Quando ele monta a frase, né? Eu quero chocolate, observem, ainda ele está mantendo a função de pedido. A função de comunicação ainda é pedido. Ou seja, se ele fala eu quero chocolate, ele vai ganhar chocolate. Se ele responde, né? Eu quero chocolate, ele vai ganhar o chocolate. Muito bem, essa é fase 5. E na fase 6?
A fase 6 é a fase que a gente fala que é o comentário. Falei, então, que a gente faz tanto pedido quanto comentário. Observem, a gente já passou 5 fases para a gente chegar nessa última, que é a fase do comentário. Falei com vocês que muitas vezes um comentário pode não ser tão motivador para o meu estudante, ainda mais se ele estiver dentro do espectro autista. Por quê? Porque o reforçador vai ser só um... tá bonito, por exemplo. Ah, você viu o pôr do sol hoje? Aí eu vou dizer assim, sim, estava lindo. Eu não vou dar o pôr do sol para ele. Ele não vai ganhar um pôr do sol. Ele só vai ganhar um comentário em cima do comentário dele. E o que acontece? Se eu não ganho mais um reforçador, a minha motivação pode já não ser tão grande para querer comunicar. E o que a gente vai ter estratégias também de como motivar. Então, o pessoal que está nessa fase, né, fase 6, o que pode ser feito? Se essa atividade não lida com um reforçador para o estudante de vocês podem acrescentar. Então, por exemplo, ele escreveu lá, eu quero aranha grande, por exemplo, né? Ele vai ganhar aranha grande, mas vocês podem falar assim, faça um comentário, antes de vocês entregarem aranha, faça um comentário para mim. Depois que ele fez um comentário, ele ganha aranha. Então, o que a gente começa a fazer? A gente vai garantir o acesso ao reforçador, ele vai ganhar o reforçador, mas depois o quê? Depois de um comentário. Então, você quer? Ou eu posso iniciar, né? Você quer? Aí ele fala, sim, faça um comentário. Depois que ele fizer o comentário, ele ganha. Ok, pessoal? Então, essas são as 6 fases do PECS. É importante lembrar, pessoal, quem está assistindo aí, que todos os estudantes, independente se já fala algumas palavras isoladas, se já constrói frase, ainda que de forma reduzida, todos começam da fase 1 e vão evoluindo, ok? Então, todos passam pela fase 1 e vão evoluindo para as fases seguintes. Bom, para quem me acompanhou até agora, eu prometi para vocês que eu ia passar algumas dicas de atividades agora de Páscoa, com temática de Páscoa, porque estamos chegando na Páscoa. Pessoal, o que é comum na Páscoa, né? Vamos pensar que nas escolas, ou muitas vezes em casa, tem a tradição de fazer a pintura dos ovos de Páscoa. O que eu, na minha prática clínica, observo, né? Então, eu vou dizer assim, pessoal, baseado no que eu vejo, né? Do que os meus estudantes gostam também, tá? Tem aqueles ovos surpresa, sabe? Aqueles que abrem e saem surpresas de dentro. Vocês podem comprar, existe para comprar também em avulso, tá? Só o ovinho. O que a gente pode fazer, então? Atividade de Páscoa, tem ovos. Se isso aqui for reforçador para ele porque tem algo dentro, que ele gosta do que tem dentro, ok? Ele gosta disso aqui. O que ele pode fazer? Ele pode pedir o ovo. Se for fase 1, por exemplo. Se for, então, lembrando, pessoal, se isso aqui for reforçador para ele, ele pode pedir o ovo. Fase 1. Se ele estiver mais avançado, ele pode pedir o quê? Eu tenho 3 ovos aqui, um roxo, um vermelho e um cinza, prateado. Ele sabe o que tem dentro de cada um dos ovinhos. E ele ama isso aqui, ó, pessoal. É um carimbo, tá? E eu mostro para ele o que tem em cada um. Vocês concordam que agora ele vai ter uma preferência para pedir um dos ovos? Ele vai querer qual? O vermelho. Então, o que ele vai ter que pedir? Eu quero ovo vermelho. Uma lição de quê? De atributos. Ok? Eu posso também perguntar o que você quer. Ele me responde. Eles são 5. Então, essa é uma das atividades que eu vou sugerir para vocês. A outra atividade é o seguinte. Também é muito comum ter atividade de fazer a cesta de Páscoa. Se a gente parar para pensar, o que a gente usa para enfeitar a cesta de Páscoa? A gente vai usar, muitas vezes, coelho, a gente usa as graminhas, usamos fita, podemos usar tinta para pintar. Vamos pensar que o meu estudante, ele adora brincar com tinta.
O que ele pode pedir? Tinta. Mas vamos dizer que o meu estudante não gosta, porque ele não gosta de sujar. O que ele pode fazer? Usar o pincel. Ele vai ter que pedir o pincel para quê? Para que ele não vá se sujar na mão. Muito bem. Ele pode pedir o que mais, pessoal? Esses outros elementos, a fita. E lembrando, se essa atividade não lida com algo reforçador, e ele já estiver nas fases mais avançadas, então, pessoal, por exemplo, eu quero... Ele precisa fazer um comentário, então, por exemplo, tá? Eu vejo coelho, tá? Vocês colocam ali na frente tudo que tem para montar na cesta, e ele fala, eu vejo coelho. Mas essa atividade para ele não é reforçadora. O que a gente pode fazer? Então, acrescentar o reforçador, como eu já havia dito. Por exemplo, você quer o chocolate? Faça um comentário, né? Faça outro comentário, por exemplo, e você ganha o chocolate. Ou termine a atividade e você ganha acesso a um reforçador. Então, pessoal, essas eram minhas colocações para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir agora para perguntas. A Cíntia vai me passar as perguntas e já eu respondo para vocês. Então, Michele, eu comentei no começo que não tem uma idade para a gente iniciar a aplicação do PEX. A gente fala que a gente vai começar o PEX nas idades mais baixas. Então, por exemplo, vou dar uma experiência minha, ok? Eu já iniciei o PEX com uma estudante de 1 ano e meio. Essa estudante tem síndrome de Down. E eu vou contar para vocês do porquê que eu comecei essa estudante. Eu não mostrei para vocês, eu não discuti hoje com vocês o fluxograma de quem é candidato do PEX. Eu falei sobre os elementos que a gente utiliza para dizer se é ou não, mas eu não discuti o fluxograma inteiro com vocês. Mas o que a gente fala é o seguinte: para essa estudante em que eu comecei com 1 ano e meio, com síndrome de Down, eu comecei pela seguinte razão. O que a gente sabe sobre síndrome de Down vai ter um atraso significativo na linguagem, que vai evoluir possivelmente para quê? Para um distúrbio de linguagem, porque vai possivelmente passar dos 6 anos, ok? E quando esse estudante tem já esse diagnóstico, a gente já sabe que vai ter um comprometimento na expressão, né, na comunicação, a gente pode utilizar, sim, o PEX, ok? Então, eu sei que meu estudante, ele vai ter essa limitação. Então, síndrome de Down, a gente já sabe que vai passar por isso. Então, por essa razão, eu já comecei a trabalhar o quê? Vocabulário com o meu estudante. Porque por mais que ele não conseguisse falar, é comprovado, pessoal, por pesquisa, que síndrome de Down tem um atraso na fala. Então, o que acontece? Pelo menos eu garanto o quê? Uma comunicação funcional já nessa idade. Vamos lá. Mas não tem uma idade, tá, Michele? A gente utiliza baseado no que a gente observa e vê se é candidato para o PEX. Então, tá usando a comunicação, tá se comunicando de forma funcional? Tá expressando seus desejos, suas vontades de forma funcional, de forma coerente? Tá iniciando? É possível compreender a fala dele? Em 80% das vezes ela é inteligível? Então, por exemplo, tem situações, vou dar um exemplo para vocês bem grotesco, mas foi um caso meu, o cacaco, caco, caco. Isso era uma frase do meu estudante. A frase era, o macaco tá no galho. Não era nada inteligível. Se não é inteligível, a gente pode utilizar até se tornar inteligível? Podemos. Então, se também não é inteligível em 80% das vezes para ouvintes, né, que a gente fala que não é comum, que, por exemplo, são aquelas pessoas que não são da família, que não estão todo dia com o nosso estudante, a gente também pensa na implementação do PEX. E lembrando que também a gente, além de utilizar para aumentar vocabulário, a gente pode também utilizar para aumentar frases. E por essa razão que a gente pode utilizar para aumentar frases ou vocabulário, nessas situações, geralmente, o estudante já fala, a gente vai dizer que vai ser uma comunicação aumentativa. Naquelas situações onde o estudante não fala nada, o PEX vai ser utilizado como uma comunicação alternativa. Ok, Michele?
Vamos lá, então. Perguntaram, eu esqueci o nome da pessoa, desculpa, mas perguntaram sobre a apraxia de fala, pessoal. Nessa questão, então, acabei de falar, vou fazer o gancho com a fala anterior da Michelle, ok? Quando a gente fala de fala ininteligível, esse caso, por exemplo, tinha uma apraxia de fala. O que a gente pode fazer? A apraxia de fala, ela é uma dificuldade para produzir sons, né, do inventário fonético, então, produzir sons da fala, e de sequencializar esses sons na fala. Bom, perfeito. O que acontece? Se é uma apraxia grave, pode ser que ele vai ter dificuldade por muito tempo. E pode ser que esse diagnóstico de apraxia vá com ele por muitos anos. O que a gente precisa pensar a gente precisa garantir uma comunicação funcional para o nosso estudante. Seja ele que ele tenha, independente da idade, ok? Então, é candidato utilizar PECs? A gente fala que é candidato se não está inteligível em 80% das vezes. Vamos pensar que não, em 80% das vezes é uma apraxia leve. Lembrando, o diagnóstico de apraxia, ele é um diagnóstico fonoaudiológico, ainda não foi publicado, eu não tenho conhecimento ainda de publicação, mas eu sei que tem tem duas pesquisadoras que vão publicar em breve um protocolo para a gente poder fechar o diagnóstico de apraxia de fala. Mas a gente geralmente leva 6 meses em observação para fechar esse diagnóstico, ok? Então, o que eu sempre falo, pessoal, 6 meses é perda de tempo, a gente precisa garantir uma comunicação funcional nesses 6 meses. E eu quero deixar mais uma coisa clara para vocês, que é o seguinte, quando a gente vai ensinar, a gente pode ensinar PECs e pode ensinar sons de fala? Pode. Só que quando a gente vai ensinar PECs, a gente está ensinando PECs. Quando a gente vai ensinar som de fala, é outra lição, é em outro momento. Então, eu sou fonoaudióloga de formação. Eu trabalho tanto com PECs, como também trabalho com outras abordagens para estimulação de som de fala. Ok? Eu tenho certificados para outras abordagens. Quando eu trabalho PECs, aqui eu vou trabalhar só PECs com ele. Mas eu preciso trabalhar sons de fala, no caso de uma apraxia de fala. Ok, eu também trabalho, mas em outro momento. Então, sim, apraxia de fala, tanto é que se vocês procurarem nos órgãos, né, que a gente fala da apraxia, se vocês entrarem no site da apraxia, lá também vai estar a recomendação do uso do PECs, por exemplo, principalmente, né, para apraxias que são muito graves, né, que não é inteligível essa comunicação. Então, também tem essa recomendação. Então, não é só eu dizendo, né, pessoal, mas só para mostrar para vocês que também, no caso, a apraxia também faz essa recomendação. Pessoal, eu quero agradecer principalmente a Xâmara, né, na função do autismo tratável. Quero agradecer ao pessoal que deu suporte aqui, que foi sensacional. Então, agora eu estou comunicando com a Cíntia. Obrigada, Cíntia, mas obrigada também às outras pessoas envolvidas. Agradecer também o pessoal que organizou, da UNP. Gostei muito também tanto de participar quanto ser ouvinte dos demais colegas. E a gente vai ter continuidade, pessoal. Fiquem aí, confiram a próxima. A próxima palestra vai ser com a Giovana Riolan, vai ser estratégias para a redução de estereotipias. Então, tá bastante interessante e também é o interesse de bastante pessoas, né, principalmente pais, muitas vezes professores, né, e até outros profissionais que trabalham com pessoas dentro do espectro autista. Então, vai ser de uma grande lição aí para a gente. Também te aguardo, Giovana.